Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson. Meus queridos, que bom tê-lo aqui novamente para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a lição número 2, 12 de julho de 2026, onde tem o seguinte título: A porta da fé se abre entre os gentios. Então, meus queridos, se você é novo aqui no canal, por favor, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Por quê? Nós postamos os tópicos aqui separadamente. Eu já postei o vídeo do primeiro tópico, já postei o vídeo do segundo tópico, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro tópico, a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Então, se você é novo aqui neste vídeo, não se esqueça, volta lá no primeiro vídeo, onde nós falamos do primeiro tópico, passa para o segundo vídeo e depois você retorna para cá, tá bom? Também não se esquece de se inscrever, porque aí você recebe as notificações. Dá o seu like, esse likezinho assim, esse dedinho que tá aqui embaixo, sim. Quando você clica, você está dizendo para o YouTube que os nossos vídeos são bons, são relevantes. Deixa uma pergunta aí nos seus comentários, qualquer coisa, se vocês têm gostado da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Primeiro tópico, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Atos capítulo 14, versículo do 1 ao 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entram na sinagoga e anunciam o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. Olha só, meus amados, observe que de todas as viagens que Paulo fez, por onde Paulo passou, ele saiu em todas as cidades. Primeiro ele ia pregar nas sinagogas. Você vai ver, como nós falamos no segundo tópico, como o desejo do apóstolo Paulo primeiro era pregar para os judeus, porque primeiro ele vai nas sinagogas. Então, chegando em Icônio, quando ele começa a anunciar o evangelho com tamanha convicção, tanto os judeus como o grego creram, acreditaram na palavra que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Olha só como Deus trabalhou por intermédio do apóstolo Paulo e de Barnabé, porque muitos judeus e gregos creram, porque o Senhor, além do apóstolo Paulo pregar sobre o poder de Deus, sobre a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, a Bíblia nos diz, no versículo número 3, que o Senhor confirmava a pregação do apóstolo Paulo com sinais e prodígios. Quando eles ouviam a palavra, que os sinais e os prodígios aconteciam, eles ficavam maravilhados, dizendo: nossa, esse poder realmente é verdadeiro. Cristo realmente é o Messias, realmente ele é o Filho de Deus. Porém, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obediente à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, perseverando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutificava, a oposição também se levantava, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Observe que, mesmo eles pregando, Deus confirmando com prodígios e sinais e prodígios, a Bíblia ela nos conta que a cidade ela se dividiu-se. Por quê? Porque surgiu uma conspiração para apedrejá-los. Uns creram, outros não. A gente sabe que quando a gente sai para anunciar, para pregar, evangelizar, sempre terão aqueles que vão receber o panfleto, tem aqueles que vão receber a oração, tem aqueles que confirmam, mas tem aqueles que não querem nem olhar para a sua cara. Tem aqueles que vão rejeitar, tem aqueles que mandam você sair de perto com ignorância. Por quê? Porque sempre vai ter esses que vão aceitar e aqueles que não vão aceitar. Sempre vai ter. Mas aqui, o povo de Icônio, uma boa parte deles desejou apedrejá-los. Então, obediente à direção do Espírito Santo, não por medo, é bom vocês entenderem isso, não por medo, mas por direção do Espírito Santo, o apóstolo Paulo e Barnabé decidiram ir para outra cidade, que era a cidade de Listra. Porém, lá em Listra, um grande desafio os esperava. Que vocês entendam uma coisa: fugir muitas das vezes não é medo, é prudência. Se o apóstolo Paulo e Barnabé perseverassem ali, eles seriam apedrejados e mortos. Quem iria anunciar? Quem iria anunciar? Mas, por obediência, eles decidiram ir para Listra. Segundo subtópico do terceiro tópico: Listra, milagres, confusão, religiosos e sofrimento por Cristo. Atos capítulo número 14, já do versículo do 8 ao 20. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses.
Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Olha só, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo chega em Listra, ele e Barnabé, eles viram um homem aleijado de nascimento. A Bíblia nos diz que ele era aleijado desde o ventre de sua mãe. Quando o apóstolo Paulo vê aquele homem que anuncia o evangelho, e por intermédio do apóstolo Paulo, Deus cura aquele homem, a Bíblia nos conta que as pessoas daquelas cidades começaram a adorá-los como deuses, a ponto dos sacerdotes pegarem ali bezerros, animais, e querer sacrificá-los por eles. Porém, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo e Barnabé rasgaram ali a sua veste, pularam no meio da multidão e disseram: não façam tal coisa, porque nós não somos deuses. Nós somos homens como vocês. Judeus vindos de... Olha só, judeus que vieram de Antioquia, não de Antioquia da Pisídia, viu? Que vieram de Antioquia. Em Icônio, se reuniu um grupo de judeus, na verdade era de Antioquia da Pisídia, perdão. Reuniu um grupo de judeus que vieram de Antioquia da Pisídia e de Icônio. Esses judeus incitaram, né, para que o povo, para que eles apedrejassem Paulo e Barnabé. A Bíblia nos diz que eles apedrejaram e eles ficaram, Paulo e Barnabé, como mortos. Mas o Senhor restaurou e eles se levantaram, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme, porque está ancorada no Deus vivo. Olha só uma coisa interessante. Quando eles chegaram em Icônio, que a multidão desejou os apedrejá-los, eles, conduzidos pelo Espírito Santo, saíram de Icônio e foram para Listra. Chegando em Listra, que Deus cura aquele aleijado, eles querem adorar como Deus, o apóstolo Paulo e Barnabé rejeitam aquilo ali. Um grupo de judeus, olha só que coisa, um grupo de judeus que vieram de Antioquia da Pisídia e que vieram de Icônio, incitaram, foi o próprio povo judeu, sangue do seu sangue, descendência abraâmica, que chegaram para o povo de Listra e disseram: apedreja, joga pedra contra eles. Incitou, induziu, como diz o ditado aqui nordestino nosso, colocaram lenha na fogueira para que eles apedrejassem. E ali eles jogaram pedra contra Paulo e Barnabé. A Bíblia nos diz que eles ficaram como mortos e voltaram novamente para pregar em Listra. De Icônio, o Espírito Santo disse: saiam, fujam. Porém, em Listra não. Listra, o Espírito Santo não falou nada com eles para eles saírem, então eles voltaram para pregar. O pastor, né, Wagner Gabi, conclui aqui dizendo que a fé bíblica ela não foge da dor, não foge da perseguição, ela não foge da primeira cara feia, ela permanece firme porque ela está onde? Ancorada em Deus. Então não tema as afrontas, não tema a perseguição, não tema aquele que pode matar o corpo, não tema, apenas tenha fé, ancore a sua fé em Deus e tenha certeza que Deus ele vai te usar de forma grandiosa. Terceiro e último subtópico do terceiro e último tópico. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Observe que eles saíram de Icônio, foram para Listra, e de Listra eles foram para Derbe. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária não prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Meus amados, quando eles chegaram em Derbe, eles encontraram um solo fértil. A Bíblia nos diz que em Derbe, muitas almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Muitos se converteram, e era muito mesmo. Se a Bíblia está dizendo que era muitos mesmo. Muitos se converteram. E a Bíblia nos diz que eles formaram novos discípulos. É bom entendermos, meus queridos, e compreendermos que mesmo em meio às dificuldades, em meio às dores, existem solos férteis onde a semente ela merece ser plantada. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos eles retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos que ali estiveram e estabelecendo presbíteros nas cidades. Depois, apresenta o relatório à igreja de Antioquia
o relato do que Deus fizera em todas essas cidades, celebrando que abriram a porta da fé aos gentios. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde pareciam impossíveis. Que bom, meus queridos, que você chegou até o final desta aula. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.